Porque as pessoas estão observando se você vai parar ou se você vai continuar. As pessoas estão observando, será que ela continua? Perdeu fulano, será que continua? Marido no mundo, será que continua? Perdeu a família, será que continua? Passando por traição, será que continua? Recebendo palavras de negativa de gente que até mesmo é da igreja, será que continua? As pessoas estão observando você e vendo se você vai parar ou se você vai continuar. As pessoas estão observando o seu comportamento, estão querendo ver se você vai permanecer ou se você vai parar no meio do caminho. Motivo para parar você tem todo dia. Se você quiser procurar motivo para parar, você para. Se você quiser encontrar motivo para desistir, você vai desistir. Porque o que não falta é motivo para parar. Mas você tem uma principal motivação para permanecer: Cristo Jesus. Porque ele disse que aquele que for fiel até a morte receberá galardão, receberá a coroa da vida eterna, receberá salvação. Então tem alguém que está te observando, que está vendo como você está vivendo, que está vendo como você está agindo, que está vendo como você vai se comportar no meio das dores, que está vendo como você vai se manifestar no meio do processo, como você vai agir. As pessoas estão te observando. Segundo, você vai perceber que quem fala demais, quem fala demais não atravessa o Jordão. Quem viveu a vida falando de Eliseu, porque Elias ia ser tomado, não atravessou o Jordão. Só quem decidiu atravessar o Jordão foi Elias e Eliseu. Porque quem passa a vida falando, quem passa a vida reclamando, quem passa a vida falando dos outros, não atravessa o Jordão. Por isso que a vida dessas pessoas minam. Por isso que essas pessoas ficam sempre no raso. Porque investe tempo para falar demais. Investe tempo para falar com coisas que não edificam. Fala de queda dos outros, fofoca dos outros, falha dos outros, erro dos outros. E não cresce, não multiplica, não prospera. Por quê? Porque vive a vida falando dos outros. E só atravessa o Jordão quem decide continuar. E não perde tempo com esse tipo de coisa. É por isso que eu sou o tipo de pessoa que, inclusive, eu já fiz até inimigos por causa disso. Não sei porquê, né? Eu não fiz inimigos. As pessoas se tornaram inimigos por causa disso. Se eu estiver num ambiente, sentado numa mesa, e de repente começou a falar mal de um, falar mal de dois, falar mal de três, eu me levanto, tchau, paz do Senhor, fica com Deus, estou indo embora, e faço isso na maior cara de pau e digo mesmo aquilo que eu penso. Por quê? Porque eu não vou absorver para minha alma coisas que não edificam. Eu não vou ouvir dos outros aquilo que não me edifica. Se eu não vi, se não chegou ao meu conhecimento, por que eu vou absorver situações que possam fazer mal ao meu espírito, à minha vida emocional? Então, eu me levanto e vou embora. Por quê? Porque eu tenho um Jordão para atravessar. Eu não vou perder tempo com gente que está usando a língua para falar mal dos outros. Eu não vou perder tempo com gente que está usando a língua para criticar os outros. Enquanto tem alguém criticando, tem alguém que está atravessando o Jordão. Enquanto tem alguém falando mal dos outros, esse cara está ganhando alma, está pregando evangelho, está falando de Jesus. É por isso que eu sempre digo que a árvore é conhecida pelos frutos. Perceba a vida de quem fala e perceba a vida de quem está sendo falado. Perceba, a vida de quem está criticando, sempre observa isso. A vida de quem está criticando e a vida de quem está sendo criticado. Você vai observar duas coisas. Primeiro, que um só sabe falar mal do outro. Segundo, aquele só sabe dar frutos. Só sabe gerar. Só sabe produzir. Então, eu não tenho tempo para parar para ouvir ou debater com assuntos que não edificam, com coisas que não me agregam, que não me levantam. Quem passa a vida falando dos outros não atravessa o Jordão. Aí você vê que aqueles que falaram de Elias para Eliseu, tentando desanimar Eliseu, não atravessaram, não chegaram no propósito. Por quê? Porque esse povo não consegue romper.
esse povo não consegue passar, esse povo não consegue vencer. E você não tem que cair no joguinho do teu inimigo para querer ficar debatendo com gente que tem uma opinião diferente da sua. Você não tem que ficar debatendo com o teu inimigo porque eu não concordo com isso. Tem gente que se desgasta porque quer que as pessoas concordem com ele. Não, continua ao lado de Elias, continua atravessando o Jordão. Não, você está certo. Nem todo mundo vai concordar com você, nem todo mundo vai querer ver você crescer, nem todo mundo vai querer ver Deus na sua vida, nem todo mundo vai querer ver você atravessar o Jordão, nem todo mundo sabe do propósito que Deus colocou no teu coração. Então, amigão, fica com aquilo que Deus te colocou no teu coração e não seja influenciado pelas palavras negativas dos filhos dos profetas. Eu costumo dizer que o tempo que eu paro para responder os ingratos é o mesmo tempo que eu perco para responder aqueles que estão sendo edificados pela minha vida. É óbvio que em qualquer lugar que você vá, você nunca vai ser unanimidade. Você nunca vai ser. As pessoas vão te amar e outras vão te odiar. Só que nós temos o costume de parar de agradecer a maioria que deseja ver o nosso bem para responder uma palavra negativa de alguém que não está concordando com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Percebe como as pessoas são? Principalmente na rede social. Eu não perco meu tempo com gente que não vai me edificar. Eu não perco meu tempo. Esse pastor é tudo ladrão. Eu vou parar para responder esse cara. Eu vou responder o outro que está vendo Deus na minha vida. Eu vou responder o outro que está sendo edificado por mim. Eu vou responder aquele que é grato pelo que Deus tem feito sobre a minha vida, sobre o meu ministério. São esses que eu vou colocar minha energia. Por quê? Porque não basta entrar num debate para mudar a opinião. Ninguém quer mudar a opinião de ninguém. Simplesmente querem denegrir, machucar, ferir, atingir. E eu sei que o mundo não vai mudar por causa da forma como eu penso. Mas eu vou mudar a forma como eu enxergo o mundo. Então a mudança tem que estar aqui dentro, e não no coração das pessoas. Que as pessoas vão continuar da mesma forma. E eu preciso entender isso. Que esses que vivem a vida falando mal, eles não atravessam o Jordão. Estão 50 homens do lado de fora, observando o Jordão, observando Elias e Eliseu atravessar o Jordão. Eles estão só observando Elias e Eliseu atravessar. E não passam. Porque só vai viver o propósito quem decide continuar e não para por causa dessas coisas. Não para por causa de fofoca, não para por causa de contenda, não para por causa de disse-me-disse, não para porque alguém falou alguma coisa, não para por causa de problema, doença, enfermidade, porta fechada, porta aberta. Não para, ele decide continuar.